Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ashley Drummer e hoje o tema é polêmico, né, Botega? É isso aí, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os piores maus do século, do mundo, desde a criação até agora. Nossa, veja só. E também, Botega, para nos ajudar hoje, nós temos aqui participando pela primeira vez a nossa revisora das colunas do blog, a Rebeca Carara. Oi, gente, prazer. Isso aí, vamos lá. Muito bem, e hoje então nós estamos reunidos para falar sobre um grande tabu entre os cristãos. Nós vamos falar hoje sobre sexo. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, pessoal, como já comentado, hoje nós vamos falar sobre sexo, principalmente sobre a questão dos pecados sexuais que rondam os pensamentos, os corações dos cristãos e de qualquer pessoa que existe na face da terra, né? Porque isso ataca todo mundo, porque todo mundo, como diz a Bíblia, nós todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro, então, vamos começar a citar quais são esses pecados sexuais, quais são esses pecados que estão relacionados ao sexo e dando também a base bíblica, né? Por que isso é pecado segundo os olhos de Deus? Quer que começar aí com esses pecados aí? Ou melhor, não é começar a fazer os pecados, né? É começar a citar os pecados, porque a gente não pode ficar pecando, né? Não, com certeza. Posso começar, então, como sempre, com alguma palavra em grego, como eu gosto sempre de falar. Lá. Botega, traga-nos então a palavra grego-aramaico em latim e também em outras linguagens relacionadas a esse tema. Acredito que se a pessoa já está familiarizada com esse tema, talvez ela já tenha ouvido falar sobre a palavra grega chamada de porneia, que ela é usada na maioria dos casos onde que é traduzido para prostituição. Então a gente vai poder encontrar essa palavra, por exemplo, em Gálatas 5. É o primeiro pecado que ele fala lá, né? Que é a prostituição, que é Gálatas 5:19, né? São os 3 primeiros pecados que ele fala sobre os pecados da carne. São relacionados a pecados sexuais, né? Então a gente tem ali já início, então, a prostituição, que é toda o que a gente consegue traduzir, essa palavra grega porneia. Então isso inclui, mas não limita, por exemplo, a adultério, a sexo antes do casamento, a homossexualidade, a bestialidade, ou seja, tu fazer sexo com animais, o incesto, que quem assiste Game of Thrones sabe o que é, mas quem não sabe é sexo com algum irmão ou algum ente próximo, né? Tipo pai e tal. Que nem a gente tem na Bíblia também, tem a questão do incesto lá, que nem é o caso das filhas de Ló, né? Isso. Então, tu inclui também a lascívia, que também ela pode ser relacionada ao sexo, que a lascívia seria o comportamento excessivo, né? Então, a gente consegue tudo dentro dessa palavra ter esse tipo de tradução, e também a gente pode traduzir ela de uma forma meio metafórica, no sentido de adorar a ídolos. Então a gente se prostitui nesse sentido também quando a gente adora ídolos. Então essa palavra também pode ter esse significado, mas a maioria é com relação ao sexo. Muito bem, então a gente tem, por exemplo, já uma palavra que é utilizada para muita coisa e que a Bíblia ela tem citação em cima dessa palavra, né? Isso. A gente podia começar falando, então, nessa questão dessa luxúria, né? Que tem a ver também, esse pecado que a gente vê na Igreja Católica, o pecado capital, né? Até luxúria eu posso citar, tem um episódio lá do BTcast, link no post! Link no post. Esse eu ia citar também, que eu ia dizer que esse episódio complementa muito bem o que a gente vai comentar aqui, ou sei lá, ou a gente complementa muito bem o que eles vão falar lá. Então a gente podia começar com a questão da fornicação, né? Que a fornicação seria a questão do sexo fora do casamento. Seria no caso, por
por exemplo, assim, o sexo entre duas pessoas sem que elas estejam casadas. Não seria a questão do adultério, que o adultério também seria o sexo fora do casamento, mas o adultério é quando tu está traindo uma pessoa. Mas a fornicação seria, digamos assim, não teria a ver com uma traição, mas não é algo, digamos assim, não existe a união entre as duas pessoas, né? Onde é que vocês veem que, digamos assim, na Bíblia, a Bíblia, digamos, fala que a fornicação seria um pecado, o sexo antes do casamento seria um pecado? Tem 1 Coríntios 6:18 que fala: fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E nessa questão eu acho importante falar que eu acredito que o padrão de santidade que Jesus fala, né, que a Bíblia fala, é além apenas das ações, né? Então eu acredito que essa questão da fornicação não tá apenas no sexo em si, mas muitas vezes algum tipo de toque, algum tipo de relacionamento que o casal possa ter, que às vezes já estimula a mente de uma forma que afete mesmo a pureza da pessoa, né? Então eu acredito que o padrão vai além mesmo só porque tem muita gente que fala, o casal, por exemplo, né? Tudo bem a gente sempre chega no quase, digamos assim. Mas não, né? Jesus quer que a gente ande longe da beiradinha do buraco, digamos assim, né? Então não adianta andar sempre pertinho de cair. E quando ele fala de fugir, eu acredito que é porque ele saiba que é algo difícil mesmo, né? Então não adianta ficar sempre ali perto, digamos assim, do pecado, né? A gente também pode encontrar lá em Mateus 5, 27 ao 30, que Jesus fala, né? Jesus fala: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, é que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração, né? Vai além do ato ao desejo, né? Já, só o pensamento. Exatamente. E se a gente pegar, por exemplo, assim, essa questão, que nem a Rebeca comentou ali em 1 Coríntios 7, logo depois ali de 6:18, né? 1 Coríntios 7:2, ele diz: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, no caso, já juntando ali questão de adultério, também cada um deve ter o seu. E é interessante também, se a gente pegar lá em Hebreus 13, versículo 4, ele diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então a gente vê que a questão do sexo no casamento, ele é totalmente aceitável e é totalmente incentivado por Deus, é algo que Deus criou pro casal, né? Só que tem que ser dentro do casamento, né? Na hora certa, né? Exatamente, não pode ser fora do casamento, porque fora do casamento daí já não é o que Deus instituiu, não é o que Deus entregou ao homem para que o homem tivesse a oportunidade de ter esse prazer. Até porque a gente vê que Deus não condena o sexo quando a gente lê Cântico dos Cânticos, né? Que é um livro totalmente voltado a esse assunto, e é um livro totalmente voltado aos prazeres, né? Em questão de um dar prazer ao outro e cada um ter o seu prazer. Então a gente vê que o prazer, no caso, dentro do casamento, obviamente, não é algo que não se pode ter. Porque a gente também tem pessoas que acham, tu não pode fazer sexo antes do casamento, mas também dentro do casamento, você tem que tomar muito cuidado, porque o sexo é algo sujo, o sexo é algo que Deus não gosta, o sexo é algo que entra na sua mente e te controla. Não é assim também. É algo estritamente para a reprodução, tu tem que fazer só quando querer ter um filho. E ali mesmo no 1 Coríntios 6, tu já vê Paulo tratando isso com os coríntios, que era um problema que eles tinham lá, né? Então já começa o trecho ali com a frase bem conhecida, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Que é o versículo 12, e ele continua ali tentando quebrar algo que os próprios coríntios falavam naquela época, né? Que eles usavam uma frase que era: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Então o Paulo tá querendo desfazer o que eles falavam no sentido da imoralidade. Eles dizem: olha, nós temos órgãos sexuais, os órgãos sexuais foram feitos para fazer sexo, né? Então temos que usar eles da forma que eles foram feitos, né? Então, mas Paulo quer quebrar isso. Ele diz ali: mas Deus destruirá ambos, o corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, né? Então ele está dizendo que não é porque a gente tem a possibilidade que a gente tem que utilizá-la dessa forma, né?
Então, ele depois continua, vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo, né? Então, botando como nós sendo a morada de Cristo, né? Sendo membros de Cristo, e que a gente não deve colocar os nossos membros para esse tipo de prostituição, de imoralidade, né? E o interessante da gente ver sobre esse assunto é que ele é um assunto bem complicado de tu conseguir lidar, porque não é nada externo, né? É um pecado que tu pode fazer internamente, sem precisar sair de casa, sei lá, tu sentado no sofá, tu pode estar pecando no sentido da imoralidade, porque tu pode estar com os teus pensamentos em coisas que não são lícitas, né, tendo desejos sem que a pessoa que esteja do teu lado saiba do que tu tá fazendo, falando, pensando, né? Então tu pode estar imaginando coisas e pecando sem tu mover um dedo, né? Isso é muito complicado porque muitas vezes a gente não tem esse domínio próprio, né? Então a gente começa a ligar isso tudo também com o fruto do espírito, né? Então o fruto da carne, ela te gera essa imoralidade, te gera esse desejo lascivo, mas em contrapartida o fruto do espírito te gera esse domínio próprio, te gera a paciência, se for o caso de tu tá querendo casar, enfim, vai te gerar todo o controle para esse tipo de pecado, né? E é interessante que tu tinha comentado antes também a questão, falando nesse assunto, né, da mente e tal, tu tinha comentado antes a questão do adultério, ali que Jesus, ele fala que só de tu pensar, tu já tá meio que pecando, assim, né? É legal que Tiago 1, a partir ali do versículo, vamos ver, a partir do versículo 14, ele começa a falar assim, ó: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. E a cobiça, a gente sabe que tem três tipos, digamos assim, de pecados, se a gente puder dividir, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, né? E aqui ele tá falando sobre a cobiça, que tem muito a ver com os pecados relacionados ao sexo, né? E ele continua, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então a gente vê que tudo começa na nossa mente. Tudo começa com aquela vontade, tudo começa com aquela cobiça de tu querer fazer alguma coisa. Então, realmente, como tu falou, tá ali sentado no sofá e tu começa a pensar naquele tipo de coisa, certamente, se tu continuar pensando nisso, ele vai, após 9 meses, não, né? Mas ele vai engravidar e vai dar luz ao pecado. E depois, se tu continuar nesse sentido, ele vai até gerar morte, né? Que nem a Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Então, é essa situação que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente ficar deixando a nossa mente ser poluída com esse tipo de coisa, a gente vai acabar se deixando levar para esse caminho, né? E é muito importante também a gente ter a noção de que é um assunto muito complicado de tu conseguir dizer onde começa o pecado e onde que termina a tentação, né? Porque muitas vezes a gente pode ser tentado em algum sentido e não pecar, né? Dando um exemplo, por exemplo, tu tem problemas com olhar para as mulheres. Até que ponto tu consegue olhar para uma pessoa sem pecar e até que ponto tu mantém-se na tentação e não peca, né? Então eu tenho que totalmente me cegar, como diz lá em Mateus, né? Depois do que Jesus fala ali da questão do adultério, né? Que se for necessário arrancar o olho para que ele não peque, né? A gente teria que fazer isso porque é melhor eu entrar sem um olho no reino de Deus do que ser eternamente cobrado por isso, né? Então, até que ponto a gente consegue ter a nossa vida normal sem estar pecando, né? Até que ponto eu posso estar olhando para uma mulher, por exemplo, ou uma mulher olhando para um homem e não estar gerando essa cobiça, né? Ser, por enquanto, um desejo, tipo, tu ser tentado a talvez criar esse desejo, mas tu não realmente exercer ele, né? Porque se tu for para um ponto mais profundo, né? Por exemplo, do adultério mesmo, né? De tu chegar ao ponto de se deitar com uma outra pessoa fora do casamento, já é um ponto muito amplo, né? Já é um ponto muito mais à frente. Tu já teve todo um preparamento para chegar àquele ponto, né? Mas
Isso. Não é simplesmente tu olhar pra uma pessoa e tu estar pecando porque tu está cobiçando ela, né? Então muitas vezes a gente fica com aquele pensamento, tipo, será que eu estou pecando? Será que não? Será que até que ponto eu consigo olhar pra alguma pessoa sem pecar, né? Eu não sei como é que vocês veem esse tipo de pensamento impuro na vida de vocês ou na vida de pessoas ao redor, assim, como é que é essa tentação até gerar o pecado? Eu vejo com maus olhos. É a distância, mas é aquela coisa que nem tu comentou, isso é bem pessoal de cada um, né? Como que a gente vai medir até onde que o pecado virou pecado, né? A tentação, ela se transformou em um pecado. É bem complexo, é bem complicado. Eu acredito que o único que vai poder, digamos, medir isso, vai poder dizer o que realmente aconteceu é Deus, no momento que a gente enfrentar o juízo, né? Acho que só Ele vai poder nos dizer, porque acho que nem nós vamos conseguir dizer se a gente realmente pecou. O que a gente pode fazer é realmente transbordar o nosso coração com o Espírito Santo, né? Deixar ele agir, e quando vier a tentação e a gente perceber que ele tá entrando em nossa mente esses pensamentos impuros, a gente já ignorar eles, já deixar esses pensamentos de lado, pra gente evitar que algo ocorra, né? Essa questão eu acredito muito que quando lá em Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo seja juiz dos seus corações, eu acredito que, claro, não tem como a gente saber muitas vezes, mas caso aconteça alguma situação dessa, a questão da paz, eu acredito que seja para autoavaliação, né? Se a pessoa ficou em paz ou não, assim, né? Muitas vezes algumas situações que a gente passa, a gente não fica em paz, a gente sabe que aquilo realmente não foi certo, ou aquilo não agradou o coração de Deus, e é uma reavaliação para que aquilo não se repita, né? Então eu acredito que isso ajude, assim, de alguma forma. E disso que até o Eduardo estava falando sobre o exemplo da pessoa sentada no sofá, eu acredito que quando fala que lá em Lucas que os olhos são a candeia do corpo, realmente quando a gente fala que os olhos são a janela da alma, né? Eu acredito que realmente hoje é muito mais difícil, de alguma forma, a gente acaba sendo bombardeado por todos os lados quando se trata de mídia, assim, relacionado a esses assuntos, né? Em todo lugar que você entra, principalmente na internet, já tem alguma coisa ali relacionada a sexo, então eu acredito que fique ainda mais difícil pra gente não olhar. Eu vejo que pros homens a questão do olhar é muito mais forte, assim, do que pras mulheres. Até falando como mulher, né? A única mulher de hoje. Mas, e eu acredito que essa questão dos olhos, realmente a gente tem que muitas vezes fugir, né? Então, um primeiro olhar, muitas vezes acontece porque a gente é bombardeado, mas a questão do segundo olhar já é outra coisa, né? Quando você sabe que aquilo não é bom, e mesmo assim você insiste em olhar, em assistir, quando se trata de programa, ou de programa de TV, ou então de sites, enfim. E nessa questão de olhar, a gente pode também comentar sobre a questão da pornografia também. Sim, já entrando nisso. A pornografia é basicamente, digamos assim, o que mais tem crescido e o que mais tem destruído vidas e famílias, né? Porque as pessoas, elas não percebem, mas a pornografia, ela tem, como é que eu vou dizer, digamos assim, um resultado bem catastrófico na vida das pessoas, né? E até, dá pra citar aqui, tem os CabaCast sobre pornografia, link no post! Eles comentaram sobre pornografia lá no episódio deles, então vale a pena escutar lá, então eles só falaram sobre esse assunto, e é realmente isso que a Rebeca tá falando. A pornografia, às vezes a gente pensa que ela tem relação só com os filmes pornográficos mesmo, né? Mas ela tá atacando em tudo quando é lugar. Em outdoor, até na rua, assim, pra criança ver. E ela tá ali, porque ela tem relação com qualquer coisa que seja relacionada à exploração, de alguma forma, sexual das pessoas, né? Não precisa ter a filmagem ou fotografia de sexo. Pode ser apenas, digamos assim, algo que esteja tentando induzir algum pensamento, algum desejo pecaminoso relacionado ao sexo, né? Isso. E muitas vezes o que pode acontecer, por exemplo, a pessoa começa a pensar, não... Tipo, o inimigo, ele te bombardeia de tal forma que tu começa a achar aquilo normal, né? Tu começa, de ter um seio à mostra, ou tu ter uma bunda à mostra, algo assim, ou tu ser tu assistir algo em que o sexo é bastante explorado, né?
por exemplo, nos filmes e seriados, né? Tu começa a aceitar isso na tua vida, e o pior é depois na tua vida sexual também tu achar normal, eu tenho esse desejo, eu preciso saciar ele de alguma forma, seja eu fazendo isso sozinho ou fazendo isso de forma a prostituir-me com outra pessoa, sei lá, eu estou namorando, eu tenho certeza que eu vou casar com essa pessoa, então eu já vou saciar o meu desejo para que eu não peque, né? Mas na verdade tu já tá pecando por tu tá querendo saciar isso, né? Então isso acaba se tornando uma sementinha na tua cabeça que ela vai te destruindo, vai te mantendo refém desse desejo, dessa busca incessante pela sexualidade, né? E que a gente sabe que isso nunca vai nos dar a felicidade que Deus propõe para nós, né? Que aquilo que os frutos do Espírito vão trazer para nós, esse tipo de moralidade nunca vai nos trazer, nunca vai nos saciar, sempre vai nos manter refém demais, e tu vai precisar cada vez mais, assim como se fosse uma droga, certo? É um prazer momentâneo, né? Digamos assim. Uma coisa que é uma euforia momentânea e depois passa. Passa e não continua. Sim. E aí a pornografia, ela... Vicia, né? Vicia a pessoa. Vicia, e também ela tem ela anda muitas vezes junto com outros pecados relacionados ao sexo, como a gente já comentou, o adultério, né? Porque influencia a pessoa nesse sentido. Masturbação. Todos aqueles pontos lá que o Botega comentou no início da palavra porneia, né? Então, o cara vê, sei lá, vídeos de pornografia, sexo com animais, por exemplo, ele vai querer fazer também. Ou ele não vai querer fazer, mas ele vai ficar com aquele desejo, né, de tentar fazer e tal, sei lá. Não sei como é que funciona a cabeça de uma pessoa, assim, que assiste e é viciada nesse sentido em sexo com animais, por exemplo. Mas as pessoas, ela vai ver aquilo e ela vai começar a ficar anestesiada, que nem já foi comentado, e ela vai achar aquilo normal. Isso é normal, isso não tem problema. É normal, por exemplo, pedofilia, não tem problema nenhum. Criança, qual que é o problema com uma criança, né? Por que as pessoas não entendem, né? E aí começa esse discurso, por que as pessoas não entendem que isso é normal, a gente se ama, né? Não tem problema nenhum, olham com outros olhos. Relacionamentos abertos, né? Em que eu digo, não tenho problema de eu querer me saciar com outra pessoa. Você também pode se saciar com outra pessoa. Isso, swing também, né? Que é troca de casais, ou, digamos assim, sexo com mais pessoas. Então começa todas essas coisas que na pornografia tu tem isso muito explícito, né? Tu tem muito aberto esse tipo de coisa e vai influenciando e vai anestesiando a mente da pessoa para que ela pense que tudo isso é normal, tudo isso é tranquilo, que não tem problema, por exemplo, um casal, o homem agredir a esposa porque é normal, na pornografia isso é normal e então é normal. 50 tons de cinza. E olha só, e o 50 tons de cinza, por exemplo, não é considerado um filme pornográfico. Sim. É um filme... adolescente super nova. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente vê que isso vai anestesiando a mente da pessoa e se ela não for forte pra não se deixar influenciar, ela vai acabar sendo influenciada. E na maioria das vezes, na maioria dos casos, a pessoa é influenciada com isso, né? Assim como a gente vê, por exemplo, pra ficar mais fácil de entender, a gente vê hoje em dia aqueles programas como, sei lá, Cidade Alerta e outros programas lá pro norte e nordeste que só mostra violência, né? Então mostra lá matança, violência, a polícia indo atrás de bandido e tal. E aí quando a pessoa vê, sei lá, vê na rua ali um caso de alguém sendo assassinado, alguma coisa, isso aí é normal, né? Isso aí é tranquilo, já tá anestesiado e com aquele tipo de coisa. Então, uma pessoa tirar a vida de outra é algo normal. Olha só, morreu, né? Que pena, né? Que coisa. Mas acontece, é a vida, né? A vida é assim. Ela se conforma, né, de alguma forma. Foi interessante ali no episódio sobre luxúria do BTcast, que agora não me lembro quem que falou, que comentou sobre que alguém tinha pedido um conselho pra ele sobre, não tô me saciando mais com a minha esposa, a gente tá pensando em coisas diferentes, né, que às vezes um casal pode achar que está começando a esfriar com o tempo e que precisam achar coisas novas
provas para fazer para que o casamento melhore, né? Então começam esses pensamentos imorais sobre, talvez, sei lá, contratar uma prostituta para fazer um sexo a três. A relação. E aí ele disse, a mulher tem um corpo com milhões de sensações, o homem também, e consegue chegar a um ponto em que isso já não é suficiente. Eu acredito que quando a gente tá muito ligado a Deus, independente se a gente passar a vida inteira com uma mesma pessoa, a gente nunca vai cansar dela, nunca vai não ser suficiente, né? Eu acredito que uma pessoa que tenha em mente o que é o certo, eu acredito que ela nunca vai chegar a esse ponto de se cansar. Eu acredito que essa questão de se cansar ou de se anestesiar com algo nesse sentido, ela vem muito ao inimigo querer te colocar isso na tua cabeça, né? Não é algo que realmente exista, mas é uma mentira que é colocada na nossa cabeça de que um sexo, tipo, marido e mulher somente, é algo que não traz prazer. É algo banal, assim, algo que qualquer um pode ter e não é algo bom, né? Então, muitas vezes a gente ouve, né, porque vai num prostíbulo, né, porque lá tu vai ter mais emoção do que tu tem com a sua mulher, né? Porque você é casado agora, você é só papai e mamãe, não tem nada melhor que isso, né? Então o cara solteiro tem a possibilidade de curtir muito mais o sexo por causa disso, né? Então a gente tem essa cultura que nos leva a pensar de que o sexo dentro do casamento é algo sem graça, algo que não te traz felicidade completa, como se tu estivesse num relacionamento, sei lá, uma prostituta, algo do gênero, assim, sei lá, fizesse um sexo com muitas pessoas, ou algo do gênero, né? Eu já ouvi muita gente falando, questionando, assim, mas como é que eu vou saber se encaixa, se a pessoa é boa nisso, enfim, se eu não fizer antes do casamento, né? E eu acredito que a nossa visão seja que o sexo que foi criado por Deus é um sexo que celebra o amor, né? E ele é na hora certa também. Então eu acredito que no casamento a sua preocupação deva ser fazer a pessoa feliz e não aquela questão egoísta de se satisfazer, né? Então, sendo assim, isso que o Botelho falou até encaixa, assim, que a pessoa, ela não vai buscar se satisfazer. Então, não é aquela questão do objeto, não é aquela questão da fantasia. Ela vai procurar dar prazer ao parceiro, né? Então, eu acredito que o casal vai inovando junto e, de alguma forma, o amor deles vai se renovando a cada dia, porque é isso que é o casamento cristão, assim, né? Então, quando as pessoas perguntam isso, é porque elas estão preocupadas com o sexo que se autossatisfaz, né? Que satisfaz elas mesmas, assim. E daí tem aqueles casais que querem usar pornografia pra apimentar também. Aí, pra eles, eu digo assim, vocês não precisam de pornografia. Vão ler lá Cântico dos Cânticos, que aí vocês vão apimentar a relação de vocês. Com certeza. Então, pessoal, a gente viu o que são esses pecados sexuais, né, relacionados ao sexo. A gente viu a questão de pornografia, a gente viu fornicação, masturbação, adultério, diversas coisas, certo? E como é que isso influencia na vida do cristão? Principalmente a gente comentou bastante a questão da pornografia, que a pornografia ela é o maior incentivador disso, mas talvez também não seja necessária a pornografia para a pessoa cometer os outros tipos de pecados relacionados ao sexo. Mas como é que vocês veem que isso influencia na vida do cristão e também até na vida das pessoas, mas principalmente do cristão, porque a gente está falando aqui relacionado ao cristão, né? Como é que vocês veem isso? Eu acredito que a questão da pornografia é um pecado, digamos assim, muitas vezes silencioso, né? E nem todas as igrejas são abertas ao jovem ou muitas vezes a pessoa mais velha chegar e se confessar ou chegar e conversar sobre isso, sobre as lutas que ela tem, né? Porque é mentira se as pessoas falarem que não tem o desejo, né? Eu acho que a questão é saber o que fazer com isso. E eu acredito que tem até lá em Filipenses que fala que tudo que for verdadeiro, nobre, tal, e depois fala tudo que for puro, que seja o que ocupe a nossa mente, né? Eu acredito que a questão da pornografia, ela afete muito a pureza da mente mesmo, a pureza da mente e coração, né? Quando a gente... Porque é uma questão de estar no dia a dia e muitas vezes esses pensamentos podem vir quando a gente menos espera
etc. E essa luta constante contra a mente, eu acredito que seja mais difícil do que a questão do ato em si. E eu acredito que essa luta do cristão, porque muitas vezes, se acontece o ato em si, é um pecado contra o próprio corpo também, né? Então ele acaba muitas vezes entristecendo o Espírito Santo, enfim. Botega, como é que tu vê essa questão desses pecados? Eles são perigosos pro cristão? Com certeza. Como esse pecado ele é algo silencioso, né? Até que a Rebeca falou também. É algo que a pessoa não demonstra isso fisicamente muitas vezes, né? Claro. Mas é um pecado que tu vai cultivando ele dentro da tua cabeça. Muitas vezes, quando tu é casado ou quando tu tá namorando, o seu cônjuge não vai nem saber que tu tem esse tipo de pensamento. Às vezes, se tu é solteiro, teus pais não vão saber que tem esse tipo de comportamento, né? É algo que é feito, às vezes, dentro do seu quarto, dentro da tua própria cabeça, e as pessoas nunca vão descobrir isso. Às vezes, tu é uma pessoa que tá envolvida dentro da igreja, sei lá, ministro de alguma coisa, sei lá, trabalha com alguma coisa dentro da igreja, mas fora isso tem esse pecado dentro de si, né? Eu acredito que ele é muito mais frequente pro homem, né? Então, mas eu também não tiro a mulher como muito responsável por isso, porque acredito que dentro das igrejas tu tem o problema em que homens batalham contra esse tipo de pecado, porque pro homem é muito mais fácil de cair nesse tipo de pecado, mas também tu tem muitas mulheres que não pensam nisso como um problema para os homens. Então muitas mulheres vão vestidas de forma que possa gerar cobiça, né? Isso dentro de igreja também acontece. Ou mulheres que agem com homens homens solteiros, homens casados, de forma que possa gerar algum tipo de desejo nessa pessoa. Até eu tinha visto um infográfico de 2013 relacionado à pornografia. 1 a cada 4 mulheres consome pornografia. Nesse infográfico eu tinha visto. Então, digamos assim, a pornografia é muito... Não afeta só os homens. Né? Não é só pelos homens. A porcentagem de homens que consomem pornografia é muito maior do que mulheres. Mas a mulher, digamos assim, é alarmante, assim, porque a gente pensa que é só homem que consome. Mas quando a gente percebe uma estatística dessa, e é de 2013, eu não sei como é que tá agora hoje, né? Sim. Eu acredito que isso tem se tornado cada vez pior e vai se tornar cada vez pior, mas dentro do âmbito da igreja é necessário uma batalha contra isso, porque a gente tem esse pecado como um pecado totalmente imoral, né? Tu falar pra alguém que tu comete algum tipo de pecado nesse sentido leva uma vergonha muito grande pra ti, né? Porque tu fica pensando, as pessoas, o que elas vão pensar de mim, né? Elas devem pensar, o cara ali tão certinho e tal, mas chega em casa e ele se satisfaz sozinho, né? Então, daqui a pouco as pessoas começam a se esquivar porque tu tem esse desejo, tu tem esse pensamento, né? Daqui a pouco tu fala que tu tem problema com adultério ou com a cobiça, e aí, sei lá, as pessoas começam as gurias não querem mais chegar perto de ti porque tu vai me cobiçar, sei lá. Então tu tem eu vejo esse bloqueio dentro das igrejas na questão da pessoa poder se abrir nesse sentido de pecado, porque ele é um pecado assim como qualquer outro, e ele precisa ser conversado, precisa ser deixado isso bem claro, porque na Bíblia a gente não tem muitos detalhes sobre os tipos de pecado, né? Como a gente falou ali, tu tem uma palavra que ela significa muita coisa, e hoje, cada dia mais, a gente tem mais formas de imoralidade que talvez naquela época não eram abordados ou não existiam, né? Então hoje a gente precisa levar para o nosso dia de hoje e dizer, isso é pecado, isso não deve ser praticado, né? Você tem que lutar contra isso. Então tem que ser lutado dentro da igreja, as pessoas precisam entender o que cada ponto desse pecado significa para o cristão, né? Porque, como a gente falou, ele é como se fosse uma droga. Então a gente tem a parte em que o inimigo vai estar tentando nós todo dia com algo que sabe que a gente pode estar caindo, né? Então se a gente tem problema com pornografia, a gente vai ser muito tentado quando aparece algo na tela do nosso computador, ou quando uma mulher com menos roupa aparece na nossa frente. Então isso é muito difícil, né? É algo que
tem que estar bem claro para os cristãos, né, como lutar contra isso. E acredito que dentro do casamento também, eu como pessoa casada, assim, também é importante tu ter isso tranquilo dentro do casamento, né, a tua esposa, o teu marido, saber até onde que tu pode ir nesse sentido, né, por exemplo, se tu sabe que o teu marido tem algum problema, ou se tu sabe que a tua esposa tem algum problema nesse sentido, tu buscar ajudar ele nesse sentido, ou ela nesse sentido também, né, pra não ser algo que seja, meu marido é um imoral porque faz isso. Não, isso é um pecado. A pessoa, assim como qualquer outro pecado, a gente tende a utilizar ele mais, né? Então, se eu tenho esse tipo de pecado, eu vou tender a praticar mais ele do que talvez algum outro. Então, eu acho que é um assunto que tem que estar bem aberto dentro da igreja, dentro dos cristãos, entre os cristãos, né? E tudo, tá? Eu vejo assim que também uma coisa que isso pode afetar é a questão dos viciados em sexo, né? Que até já foi comentado, a gente falou ali sobre a questão de anestesiar a mente da pessoa e tal, né? Mas isso pode ter consequências bem ruins, assim, porque uma pessoa que ela acaba sendo viciada em sexo, e quando eu digo viciado em sexo não é só pornografia, entra pornografia, masturbação, e aí depois quando essa pessoa casar, ela vai levar isso pro casamento também, ela vai utilizar o sexo como apenas como é que eu vou dizer? Apenas como algo que ela tem que receber, ela não vai entender a questão... egoísta, né? Exatamente, ela vai querer só o prazer próprio, né? Ela não vai entender a questão do casamento mesmo, que o casamento, ele é muito mais do que apenas sexo, ele vai além disso. O sexo, ele é só algo que está dentro do casamento, ele não é o casamento em si, né? O casamento é muito mais que isso. O casamento é aquilo quando tu tiver as contas pra pagar e não tiver como pagar, os dois se entender, né? Não tiver como pagar as contas, os dois tá ali firme, um junto com o outro. Abraçado, né? Esperando o mundo acabar. Mas a pessoa, ela vai ser anestesiada e dentro do casamento, porque as pessoas pensam assim, depois que casar, não precisa mais de pornografia. Depois que casar, não precisa mais de masturbação. Mas uma pessoa viciada, ela vai ainda ficar consumindo. Talvez ela consuma de uma forma diferente e ela vai ficar fazendo isso. E querendo ou não, a pornografia, ela tem muita relação também com o adultério. Ela é uma imoralidade também. Ela tem a ver com isso. E no momento que tu tá desejando aquelas mulheres, tu tá traindo tua esposa. No momento que tu tá olhando aquilo e tu quer fazer com a tua esposa, tu tá tratando tua esposa como um objeto. Então, vira tudo uma questão egoísta, vira tudo uma questão em que é diferente daquilo que Deus planejou pro casamento, né? Que é uma questão de interdependência, uma questão de relacionamento e amor mútuo, né? Um agradar o outro e um amar o outro, e não uma questão de eu amar a mim mesmo e querer que as pessoas façam o que eu quero. Então, eu vejo que isso pode ser muito complicado, pode afetar a pessoa, sim, esse vício em sexo, né? Pode transformar a mente da pessoa e a pessoa pode se deixar influenciar com isso e acabar mudando sua vida. Até mesmo nas relações normais do dia a dia. O cara vai conversar com uma pessoa, sei lá, no trabalho, é uma mulher, ele vai já começar a olhar com outros olhos, já vai ter um relacionamento diferente do que um relacionamento normal de trabalho, indiferente da forma como a mulher esteja vestida. Porque quando o cara é viciado em sexo, não importa se a pessoa tá vestida com uma burca, né? Ele consegue ter fantasias com uma mulher de burca como se fosse uma mulher, sei lá, de biquíni. Vai ter diferença nenhuma. A pessoa que tem isso, tem esse vício, ela não tem, digamos, um limite, assim, do que pode acontecer. Mas e como é que vocês veem que a gente pode evitar isso, né? Porque a gente tem falado ali e tal, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem falado que isso é perigoso cristão, porque pode afetar ele de formas complicadas. Mas como é que a gente evita isso? Como é que a gente evita esse contato com a pornografia, com masturbação, a fornicação? Como é que a gente evita esse contato com tudo que está sendo bombardeado para nossa mente através dos nossos olhos hoje em dia? Eu acredito que quando a Bíblia fala para fugir, né, eu acho que a gente realmente tem que fugir muitas vezes, né? Então, se você tá vendo televisão e de alguma forma apareceu alguma coisa, mudar de canal, se você tá num site que você sabe que pode chegar nisso em alguma questão pornográfica, alguma coisa assim, mudar de site, muitas vezes desliga o computador. Então, eu acho que é andar bem longe de onde possa te fazer cair, né? E lá em 1 Coríntios 10:13, que ele até fala assim, mas quando forem tentados, eles lhes providenciará um escape para que possam suportar, né? Então, eu acredito que hoje que a gente vive pela graça e pelo direcionamento do Espírito, é sempre ter uma intimidade com Deus, né? Porque se a gente tiver intimidade com Deus e buscar mesmo, em primeiro lugar, as coisas dele,
a gente vai realmente ter um escape. Quando fala esse escape, é o discernimento mesmo, né? Pra fugir dessas coisas. Porque realmente, igual eu falei, não adianta, ninguém tem esse desejo. Todo mundo tem, todo mundo luta contra isso, mas a questão é como a gente lida com isso. E tendo intimidade com Deus, eu acredito que evite que a gente tenha intimidade com esse tipo de coisa, né? Porque um coração não serve a dois senhores. Então, se a gente tá com o coração totalmente voltado pra Jesus, mesmo no centro, tudo em volta se equilibra, né? Então, eu acredito que não é um passe de mágica, porque sempre vai existir essa luta, mas quanto mais a gente conseguir realmente se voltar pras coisas que são puras, digamos assim, a gente consegue se afastar um pouco mais das que são impuras. Botega, como é que tu acha que a gente pode evitar isso? Eu queria começar citando então Efésios 6,16, que ele tá falando ali da armadura do cristão, né? Então ele chega na parte do escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então é interessante a gente pegar ali o escudo. O escudo da fé seria como se fosse um escudo que protege o teu corpo inteiro, né? E essas setas inflamadas são esses desejos, digamos, quentes que a gente pode receber do maligno, né? Então eu acredito que, assim como a Rebeca falou, a gente tem a forma de escapar disso. Eu acredito que o cristão, quando tem algum problema, seja pecados sexuais ou mesmo com outro tipo de pecado, é tu ter pleno conhecimento do que esse pecado é e do que ele pode causar na tua vida, né? Então, por exemplo, dentro de um casamento, se eu tenho problema talvez com adultério, eu tenho que entender o que isso pode me levar, né? E não me deixar levar por talvez alguma coisa que esse pecado quer criar em mim, né? Porque muitas vezes a gente vai ter o pensamento de dizer, não, o adultério, ele é bom porque eu vou criar algo emocionante na minha vida, né? Eu vou poder me relacionar com a secretária da minha empresa porque vai ser algo bom, vou fazer algo diferente, né? Eu pensando egoístamente, né? Tratando as pessoas como objetos e levando meu casamento a uma ruína sem saber, né? A gente se deixa levar pela emoção, né? A gente vai se deixar levar por esses desejos, né? Então a gente tem o pleno conhecimento onde que isso vai poder nos levar e com isso a gente poder nos precaver. Então, por exemplo, se a pessoa tá namorando, tá começando um relacionamento com uma outra pessoa, ela tem que ter a noção de que se ela, por exemplo, vamos assistir um filme junto, então tá frio, vamos botar uma coberta, vamos botar um colchão aqui pra gente ficar mais acomodado. Então, eu tô criando toda uma barreira para que eu possa realmente estar pecando com essa pessoa, né? Então eu sei que eu vou chegar a esse ponto, então por que eu continuo praticando isso, né? Então esse é o sentido do se precaver, né? Eu tenho a noção de que eu tenho esse problema e eu sei onde ele pode ser criado. Um outro exemplo, né, para deixar bem claro, assim, se eu tenho problema com pornografia na internet, eu sei que tal site vai ter um link que vai me levar, vai me dar vontade a clicar e acessar mais, ou tal pesquisa vai me gerar imagens que vai me causar esse tipo de pecado, vai me deixar tentado nesse sentido. Então acredito que a gente tem que ter noção disso e poder se precaver, né, de dar um pé atrás. Se a gente não tem condições disso, a gente tem que pedir ajuda a alguém, né, como está escrito na Bíblia, que é melhor que a gente ande com outra pessoa, para que se algum tropeçar, outra pessoa possa te ajudar. Então, uma pessoa que realmente tu confie, né, para falar desse assunto, né, que é um assunto que não é fácil de tu comentar, de tu conversar com as pessoas, né, a gente tem esse preconceito, e poder falar para ela, olha, eu tô passando por esse problema, tu não tem esse problema também, talvez a gente pode se ajudar junto, o que eu posso fazer, eu não sei o que eu faço, né. Então, mas tu ter, principalmente, né, voltando pro escudo da fé, que é o que vai nos blindar totalmente dessas coisas, é a gente estar totalmente ligado com Deus. Então a gente tendo noção de que o pecado só vai nos trazer mais para longe de Deus e só vai nos afastar talvez de um convívio agradável com outras pessoas, né? E o pecado da imoralidade, ela vai te causar problemas com as pessoas que estão ao redor de ti, né? Em vários âmbitos, né? Então tu tá buscando a Deus mesmo quando tu tá tentado a fazer isso. Estou tentado a acessar um site, estou tentado a me masturbar, estou tentado a adulterar. Então, esteja em oração, né? Comece a orar sobre isso. Não estou conseguindo aguentar, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu acredito que a felicidade que tu vai ter por conseguir fugir
disso, né? Tu está em oração constante sobre esse assunto, diz, olha, eu por mim mesmo, eu não tenho forças para suportar isso, eu preciso que Deus me ajude a vencer isso. Tu vai ter um ganho muito maior, incomparável ao que tu teria se tu levasse o pecado à frente e quisesse viver essa emoção do pecado, algo desse gênero, né? Então, o conselho para quem tá passando por isso é esse, que se dobre o joelho, ore diariamente por esse pecado e lute para que ele saia da tua vida por completo, e mesmo que um momento tu vença esse pecado, continue com isso em mente, porque em qualquer momento, em qualquer fraqueza, ele pode voltar com força, né? Então, esse é um pecado que ele é silencioso, então tu precisa estar diariamente em contato com Deus para lutar contra isso. Eu vejo assim, então, que nem já comentaram aí, foi comentado também o versículo de antes, né, cortar o mal pela raiz, né, seria, se o teu olho te faz pecar, tira ele e tal, teu braço te faz pecar, também tira ele. Eu vejo assim que a gente tem que sempre atacar a origem, né, porque muitas vezes o pessoal vê, você tem um problema com pornografia, então o seu problema é a pornografia. Tá, mas o que leva essa pessoa a consumir pornografia, né? Então, começar a analisar a origem, né? Consumo pornografia, que nem o Boteco falou, quando eu estou em tal site. Então, tem que começar a evitar esse tal site. Quando eu faço... Ou, por exemplo, assim, que a gente pensa que os pecados relacionados ao sexo, que nem eu já falei antes, né, vão ter origem só no que estiver relacionado ao sexo. Mas, por exemplo, o menino acessa o Facebook da menina e a menina tem fotos lá de biquíni ou fazendo poses que despertam algum desejo no menino, né? Ou até mesmo a menina acessa o Facebook do menino e o menino tá lá sem camisa, se mostrando no espelho. É verdade. Sempre falam das meninas, mas nunca falam dos meninos, né? O menino tá lá sem camisa e aí a menina desperta o desejo na menina. Então faz o seguinte, não acessa mais o perfil ou as fotos desse menino ou da menina, né? Então tem que começar a fazer isso. Não precisa bloquear a pessoa também, mas é só não ir atrás. Tu sabe que tu vai poder ir atrás a qualquer momento, mas também tu sabe que um cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo vivendo dentro de si, e a gente tem o fruto do Espírito lá, que o Botega já citou, e isso vai te ajudar a saber o que é certo e o que é errado. Tu vai saber que, se eu for acessar aquilo, eu tô indo pro caminho errado, eu tô começando a criar um desejo no meu coração, então é melhor não ir. Então tem que tomar esse cuidado, ficar longe, né? Ficar longe daquilo que te leva ao pecado, né? E isso serve pra qualquer coisa, não só pornografia ou relacionados ao sexo. Serve pra também qualquer outro tipo de pecado que tu esteja vivendo. Serve pra qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho um problema com, sei lá, mentira, alguma coisa assim. Bom, o que te leva a mentir? Quer sair de enrascada? Então começa a assumir os teus erros, né? Sei lá. Então eu vejo dessa forma, né? Começar a cortar o mal pela raiz seria o que eu poderia resumir isso, né? E Duda, tu tinha comentado aí da diferença do homem e da mulher. Eu acho que a mulher, ela não é tanto visual, né, quanto o homem. O homem é mais visual, por isso que eu acho que é mais fácil, porque hoje a gente tá muito nessa questão da pornografia visual, mas eu acho que a mulher, ela é muito mais 50 tons de cinza, assim, ela é muito mais pelo emocional. Então, acredito que se uma pessoa gera algo... talvez a Rebeca possa explicar melhor esse sentimento, mas eu acho que ela é muito mais... Tu se deixar levar por algo que alguém te fale, né? Sobre aquela história romântica. Ela é muito mais passional nesse sentido do que o homem, que é mais visual, né? Até assim, a questão do... Realmente, o visual não é tanto pra mulher, mas a questão do toque e do papo, digamos assim, né? Então, realmente, da mesma forma que... Não lembro qual de vocês dois falou mais atrás sobre essa questão da mulher tomar cuidado com a roupa e tal. Os homens também precisam tomar cuidado com a forma que eles falam e com a forma que eles tocam a mulher, né? Muitas vezes um oi, eles sabem quando estão, digamos, provocando ou não, né? E também essa questão do papo mesmo, né? Porque muitas vezes acaba até iludindo, enfim, fazendo promessas que não se cumprem, enfim... Porque a mulher mesmo, ela é levada mesmo pela conversa, né? Então, se o cara tem um bom papo e a mulher muitas vezes não tá no momento... Ela às vezes tá carente ou não tá no momento muito vigiando, digamos assim, ela acaba mesmo indo por isso, assim, né? Até eu penso em relação ao casamento, né? Se a mulher não tá muito bem com o marido, e muitas vezes chega um cara muito mais atencioso, muito mais romântico, digamos assim, ela é muito mais levada por isso do que se um cara aparecesse sem camisa na frente dela, por exemplo, né? Então, realmente tem bastante essa diferença, assim. Tem que ter cuidado dos dois lados, né? Porque os dois lados lutam nessa questão.
Muito bem, pessoal, a gente falou bastante aí sobre essa questão, esse tema polêmico, né, que muitas vezes não é falado nas igrejas, as pessoas deixam de lado. Então vamos para as considerações finais. Rebeca, vou começar por ti, já que eu te apresentei por último. Deixa suas considerações finais aí. Bom, minhas considerações finais, a gente já falou bastante coisa, mas pra quem tá ouvindo, é encorajar mesmo, pra que a pessoa, se ela tem luta contra isso, se ela realmente tá com dificuldade, pra que ela não tenha medo nem vergonha de ir atrás de ajuda, né, pra que ela realmente busque um amigo de confiança, ou um pastor, um líder, alguém que possa realmente ajudá-la, porque para que isso não se torne um câncer, ou isso não cresça dentro dela, né, e isso, não, a pessoa não precisa se envergonhar, ela precisa realmente buscar ajuda, né, e é uma decisão, então que a gente possa realmente decidir não se contaminar, digamos assim, com essas coisas, porque realmente é difícil, mas se existir essa decisão, a gente realmente vai ter o discernimento nas horas certas, assim, né, então que você que tá ouvindo não tenha medo e realmente eu quero te incentivar a se manter puro e pra quem namora também, enfim, porque vale a pena e é isso aí. Muito bem, muito obrigado pela tua presença aí, Rebeca. Eu que agradeço. Vou ter as suas considerações finais. Então, acredito que quem chegou até aqui e tem esse pensamento ainda, alguma dúvida sobre o pecado da imoralidade, sobre o pecado da prostituição. Primeira coisa que, se tu for pensar no pecado de forma egoísta, né, é algo bom, né? O corpo gosta, tu se sente mais vivo, tu se sente com essa emoção do pecado, né? É algo que o corpo deseja, né? O corpo deseja isso, né? E ele te faz pensar que a vida com Deus é uma vida sem graça, é uma vida de celibato, tu tem que se tornar totalmente longe do sexo, então que até mesmo, talvez, quando a gente for evangelizar alguém e a pessoa for comentar disso, também possa ser dito isso, né? Que tu não vai encontrar problemas em casais cristãos corretos, né? Não tô dizendo, talvez, um casal cristão aí que não siga completamente a Bíblia, mas casais cristãos que se mantêm puros, acredito que o relacionamento entre marido e mulher, isso dentro da área sexual também, ele vai ser muito mais feliz, vai te dar muito mais felicidade do que a emoção que o pecado sexual vai te dar, né? Então, muitas vezes a gente vai se deixar levar por esse pensamento egoísta, mas que a gente tenha em mente, como eu já comentei antes, o que esse pecado pode nos causar na nossa vida, e saber que Deus tem muito mais a felicidade, essa alegria, essa emoção de estar com Deus, de estar em paz com Deus, é muito melhor, muito mais gratificante do que talvez uma emoção momentânea do pecado, né? Então que a gente possa estar sempre lendo a Bíblia e entendendo os pecados que a gente tem problema e buscando vencer eles, né? Como a gente tem em vários lugares, né? Que a gente tem essa possibilidade de vencer, e essa possibilidade ela vem só através de Deus. Então que a gente possa estar em oração, a gente possa estar vigiando isso para que a gente não caia, e também a gente não esteja causando isso nas outras pessoas, né? Muitas vezes a gente tá tranquilo com isso, eu não tenho esse problema da imoralidade, mas o meu amigo ou a minha amiga, ela tem esse problema, e às vezes eu tô causando isso com algo que eu tô fazendo, né? É uma roupa, no caso da mulher, uma roupa mais indecente, que talvez vai causar isso no homem, ou no caso que nem a Rebeca falou, né? Talvez o homem, ele tenha aquele tato mais carinhoso e vai estar gerando também um sentimento pecaminoso da mulher, né? Que acredito que, principalmente solteiro, o homem e a mulher tem esse desejo de ser amado, né? De ser amado pelas outras pessoas. Então esse desejo ele vem nesses momentos em que a pessoa ela é carinhosa contigo, né? Então que isso não cresça e se torne um pecado na nossa vida, que a gente possa estar lutando com isso dia após dia, principalmente em oração e buscando a Cristo. E tu, Duda, comente suas considerações finais. Muito bem, muito bem. Então eu acredito assim que tudo que a gente tem que fazer é fugir. Porque isso não é saudável para nós, não é saudável para o nosso relacionamento espiritual. A gente sabe que o pecado, seja qual for,
eles destroem o nosso relacionamento com Deus e normalmente deixam sequelas, principalmente esses relacionados ao sexo. Os pecados sexuais, eles deixam bastante sequelas e a gente pode até dar a volta por cima depois, mas sempre vai ficar alguma coisa, né? Então, que a gente possa evitar isso, a gente possa realmente ter distância, possa preencher a nossa mente com coisas boas, que nem a Rebeca citou, um versículo, que tudo que seja bom e agradável a Deus, que possa habitar na nossa mente, no nosso coração, que a gente deixe o Espírito Santo agir em nossa vida pra gente poder vencer essas tentações. Eu agradeço vocês dois pela participação, né? Porque eu tô dizendo os dois, né? Porque senão o Botega fica triste, né, Botega? Essa piada nunca vai ter fim, né, Botega? É isso aí. Não, mas obrigado mesmo pela participação de vocês. E pra quem fica pra de feedback até daqui a pouco, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! 30 libras! Nossa, que referência, Dandeco! E hoje estamos aqui, né, para lermos os feedbacks do episódio anterior, mas antes vamos falar do nosso feed. Nosso feed é pelamordedeusa.org.br/feed/podcast. E como sempre, se você botar /iTunes, você vai direto para onde? Para o iTunes, é óbvio. Olha só, estamos no iTunes. E vamos então aos feedbacks do episódio 68 que falamos sobre heróis da fé. Nossa, um herói da fé foi o Denis Cruz, que deixou Cruz. a sua mensagem. O que disse? De fato, o caminho da fé é de uma peregrinação imperfeita. Nossa confiança está na certeza de que encontraremos e contaremos com Deus no último dia. Ótima edição, moçada! Muito obrigado, Denis. Denis aí, fazia tempo que não aparecia nos feedbacks, né? Denis Cruz, lá do... Como que é lá de onde que ele está? Lá no norte do país? Ele está lá no Amazonas, em Manaus. Muito distante, né? Do outro lado do país, veja só. Denis Cruz é lá na Livre Cultura, já comentamos sobre eles. Então, de novo, link no post. Livre Cultura aí, né? Para você ver as camisetas. Dandeco, então vamos ao próximo feedback. Veja, opa, não temos mais feedbacks. Passou voando antes que nem vimos. Nem vimos, assim como o ano que já começou e já está acabando o primeiro mês, veja só, né? Já tivemos aí o primeiro mês passando, janeiro, para datarmos esse podcast, né? Início de 2016. E sabe o que começou no início de 2016, não, Deco? O que começou? Começou a nossa indicação! Opa! Podcast novo lá do Rodrigo Chaves, lá do Base Bíblica, mas agora não é a Base Bíblica, agora é ahistoria.net, o site. E ele lançou aí episódio novo, é capítulo 1 do episódio Jesus Histórico. Vai ser um podcast sobre história, veja só. Vai ser histórico esse episódio, sim, né? Sim, hein, veja só. E falou ele sobre Jesus, né? Então fica a dica aí, link na post. Jesus Histórico, a história, lá o podcast do Rodrigo Chaves, novo podcast. Então acho que por hoje é só, né, Deco? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Até mais.